boa noite a todos. Eu sou Ana Oliver e, em poucos minutos, nós vamos iniciar a palestra de hoje e nós vamos falar sobre networking. Então, como o networking pode influenciar na nossa vida hoje e nessa era digital, qual a importância de continuar fazendo networking. Então, 1 minuto a gente já inicia. Pronto. Ok. Boa noite a todos. Boa noite. Que legal ter vocês aqui. Hoje a gente vai bater um papo super legal falando sobre a importância do networking. Bom, meu nome é Ana Oliver, eu sou escritora, sou palestrante internacional, tenho o privilégio de ser palestrante da Fundação Getúlio Vargas, especialista em neurohappiness. Então, eu tenho uma tecnologia que se chama neurometria e a gente trouxe para o meu instituto chamado eNeurohappiness, onde eu utilizo a tecnologia, a inovação e a inteligência artificial para mapear as métricas cerebrais. E aí a gente mapeia as métricas cerebrais e utiliza a inteligência artificial para fazer essas métricas. Para vocês terem uma ideia, a inteligência artificial dentro do nosso equipamento equivale a 8 especialistas analisando todas as métricas e trazendo toda a diagnose, trazendo desde neurotipos, neurodiversidades e tudo aquilo que a gente possa intervir, seja com o tratamento ou com o desenvolvimento. Mas, Ana, o que isso tem a ver com o networking? Tudo a ver. Porque quando nós falamos de métricas e falamos de happiness, nós falamos de alta performance, de resultado, nós falamos de alcançar os seus objetivos. Bom, eu também sou escritora e o meu primeiro livro, né, já foi esgotado o lançamento dele, se chama O Poder do Perdão e como você fazer uma mudança na sua vida, né? Então eu falo de como sair do deserto ao palácio, porque eu tenho uma história de extrema superação. Eu nasci no Rio de Janeiro, numa comunidade carente, numa comunidade pobre, uma favela do Rio de Janeiro, e hoje eu sou uma das principais mulheres que leva executivos para treinar nos Emirados Árabes Unidos e em tantos outros países da Europa. E isso se deve a essa habilidade chamada networking. Bom, eu parabenizei vocês por estarem aqui e eu quero dizer para você que hoje a gente vai explorar o networking de uma forma diferente. Eu moro em São Paulo, Alphaville, e muitas pessoas, quando veem que eu moro a 1 quilômetro de grandes players, pessoas extremamente conhecidas, logo perguntam, né, como é fazer o networking? Aliás, dentro da padaria, eu encontro ali, desde o Pablo Marçal até um Thiago Brunet, ou um grande jogador de gamer, enfim, até palestrantes que estão aqui no palco principal, que moram a 1 quilômetro de onde eu moro. Aliás, eu estou aqui exatamente por essa capacidade de networking. Quem me trouxe para campus me descobriu treinando dentro da academia. Dentro da academia do condomínio, a pessoa descobriu o que eu fazia e hoje a minha tecnologia está junto do Printer Chef. E eu mapeio o cérebro das pessoas, mostrando que o alimento bioimpresso não muda a condição neuroemocional no cérebro. Então, o cérebro, que não distingue o que é real do imaginado, não distingue um alimento natural de um alimento bioimpresso. Mas eu só estou aqui porque, dentro da academia, treinando, eu falei do que eu faço. Isso é networking. Networking não é simplesmente você conhecer alguém e trocar cartão. Aliás, eu descobri que em Portugal, por exemplo, deixa eu ver, França também, Espanha, as pessoas ainda utilizam muito o cartão de papel, por incrível que pareça. As pessoas fazem rodadas de negócios e trocam os seus cartões. E eu percebi que, da última viagem que eu cheguei, há poucos dias da Europa, estão vários cartões empilhados lá em casa, em cima da bancada do meu escritório. E eles permanecem lá, porque trocar cartão não é construir
relacionamento. Para vocês terem uma ideia, nos últimos dias, as minhas contas digitais tiveram impressões de 70, quase 80 mil pessoas a mais do que era. E por que isso acontece? Porque essa conexão não tem a ver com a troca de cartão. Aliás, eu não levei nenhum cartão de papel. Eu simplesmente dei o meu QR Code das minhas redes sociais. Mas não é simplesmente você entregar o seu QR Code. É você imprimir parte de quem você é nas pessoas que estão à sua volta. Bom, eu sei que vocês estão aqui, principalmente porque vocês querem saber mais, porque vocês estão antenados, porque vocês querem que aquilo que vocês fazem, ou que vão começar a fazer quando sair daqui, alcance inúmeras pessoas. E para isso, é importante entender que pessoas, independente da era digital, o humano sempre é humano. E para você conectar alguém, você precisa se conectar ao coração dessa pessoa. Calma, calma, calma. Eu sei que existem perfis comportamentais. Alguns são influentes, aqueles que têm habilidades para falar, para se comunicar, que gostam de ser expansivos, que gostam de se mostrar. Outros são dominantes, aqueles que querem, sabe, o resultado, a meta, alcançar o objetivo. Outros são estáveis. Está tudo bem, está tudo legal. O importante é que esteja tudo harmônico. Outros são analíticos, gostam de números, dados, fatos. De fato, nem todas as pessoas têm como habilidade principal a comunicação. Mas, quando eu falo de networking, eu preciso alertar você que networking não é sobre tocar cartão e não é sobre ser igual a todo mundo. Não é sobre falar simplesmente. Networking é sobre ser autêntico. Quantos de nós temos conseguido ser autêntico nesse tempo? Estamos vivendo um tempo, numa geração pós-pandêmica, onde, com toda essa globalização, muitas pessoas querem ser igual a outras pessoas. Claro, o processo de modelagem é importante, com certeza. Existem inúmeras pessoas, inúmeros profissionais, quais vocês modelam, qual eu modelo. Pessoas que me inspiram, autores quais eu leio, quais eu ouço. Isso tudo é incrível, mas o que faz de verdade a diferença é eu continuar sendo eu. Sabe, a maior ousadia que você pode trazer para o mundo é ser você, porque as outras pessoas já existem. A questão é, muitas vezes, não sabemos quem somos. Queremos alcançar um sucesso, mas nem mesmo sabemos que sucesso é esse. Bom, antes de saber para onde você vai, você precisa entender onde não deseja permanecer. E antes mesmo de saber aonde não deseja mais permanecer, você precisa entender quem você é. Porque é exatamente isso que vai te diferenciar em meio a 1 milhão de pessoas. Eu vou dar um exemplo. Bom, em 2019, eu fui fazer uma turnê na Europa e eu fui à Bielorrússia. Eu vim descendo da Alemanha, fui à Polônia, fui à Bielorrússia. Quando eu cheguei na Bielorrússia com uma equipe de alunos, e nós íamos palestrar lá por 3 ou 4 dias, 1h30 depois que eu cheguei, chegou a polícia russa lá, já estava com o tradutor, já sabia quem tinha alugado o flat, quem era o dono do flat, e pediram para que nós descêssemos com os passaportes. E aquela cara assim, sabe, de policial da União Soviética, parece, sei lá, cara, muito, sabe, aquela cara fechada, e olhando os nossos passaportes. E, de repente, eles pegaram o meu passaporte segurando a ponta dos dedos. De uma aluna que usava o cabelo cacheado, eles pegaram fazendo cara de nojo. E aí depois fomos procurar saber, analisaram o passaporte, estava tudo ok. E eu fui procurar saber qual era a denúncia. E a denúncia era: 2 mulheres negras
hospedadas no flat. Quando eu ouvi qual era a denúncia, eu senti assim, embolar algo no estômago, e que me fez lembrar quando eu andava de pés descalços, barriga empinada para frente, na comunidade onde eu nasci. E era como se eu sentisse um som ecoando, dizendo: você pode até sair da favela e ir para a Europa, mas a favela vai com você. E eu silenciei essa voz. Quando eu voltei para o Brasil, eu decidi cortar o meu cabelo. Sabe por que trataram a outra negra, que era minha aluna, diferente de mim? Porque eu, por ter o cabelo grisalho já há muitos anos, eu fazia mecha loura para poder fazer, né, um disfarce aqui no meu cabelo grisalho. Então, por estar com o cabelo com mechas louras, e eu tenho um cabelo bem grisalho, ele fica bem claro, a minha pele parecia mais iluminada, e também a minha naturalidade tem mais a ver com indianos do que com índio brasileiro do que com africano. E ela já tinha uns traços mais de negro africano. Mas isso não faz diferença para mim. Mas quando eu voltei para o Brasil, eu falei: eu não sou o meu cabelo. Eu gosto do meu cabelo, mas eu não sou o meu cabelo. Eu sou o que eu carrego. Eu sou a mensagem que eu carrego. Eu sou a minha missão de vida. Eu não sou o cabelo, eu não sou de onde eu vim ou aonde eu estou. Tanto faz se é em Alfavela ou se é em Alphaville. Eu sou quem eu sou. E aí eu cortei o meu cabelo, raspei a minha cabeça e deixei crescer natural, e cresceu grisalho e eu não cortei mais. E esse cabelo grisalho passou a ser a minha assinatura, a minha autenticidade. Muitas pessoas, quando me veem uma vez, na segunda vez já sabem quem é, porque não é muito comum uma mulher já de apenas 40 anos já ter um cabelo tão branco igual o meu é, ou de ter coragem de assumi-los. Bom, o que eu quero dizer para você? Que networking tem a ver com imprimir parte de quem você é, parte da mensagem que você carrega no meio de outras pessoas. Vamos lá, deixa eu passar aqui esse slide. Vocês estão comigo, gente? Sim ou não? Uau, que bom que vocês vieram. Então, a gente precisa entender que, para que um networking realmente funcione, ele precisa ser uma relação de mão dupla. O que eu chamo de ganha-ganha. Tem que ser bom para todo mundo. Networking não é simplesmente você trocar o telefone com alguém ou dizer: olha, essa aqui é a minha startup. Se você souber alguém que possa ser um investidor anjo para a minha empresa, não é sobre isso. Tem que ser bom para todo mundo, precisa ser uma via de mão dupla. Isso quer dizer que você precisa ter interesse genuíno pelas pessoas quais você se relaciona. E eu vou te dar um exemplo. Eu estava voltando para o hotel anteontem, e aí o Rodrigo que cuida lá dos games, quem conhece o Rodrigo? Que é da curadoria. O Rodrigo estava indo comigo, e ele faz a curadoria do Summit em Gramado. E a gente foi junto, ele foi gentil comigo, eu fui com ele no táxi, porque a van da equipe ainda não tinha saído. E aí nós fomos juntos para o hotel, começamos a conversar, e eu falei sobre o que eu faço, comecei a dar algumas dicas para ele, e dali já surgiram várias ideias de coisas que vão possivelmente acontecer junto conosco, profissionalmente, nos próximos meses. Networking tem a ver com a via de mão dupla, com você se importar com o outro, com você ser gentil com o outro, com você olhar para o projeto do outro e de verdade se interessar e querer saber o que você faz. Olha, eu conheço alguém que de repente vai se interessar pelo seu projeto. É tudo sobre pessoas, é tudo sobre relacionamento. Independente de estarmos numa era digital, você vai falar com alguém que está do outro lado. Então você precisa entender. Em primeiro lugar, autenticidade. Por que autenticidade, Ana? Porque a autenticidade é a chave para a autoridade. Você não vai ser uma autoridade naquilo que você não for autêntico.
A autenticidade, ela te conecta com as outras pessoas. Porque quando você está sendo autêntico, você não tem dificuldade de falar, você não precisa memorizar um roteiro ou criar um personagem. E aí eu não estou falando de vestir um cosplay, eu estou dizendo da sua identidade. Qual é a sua verdade? Qual é a verdade do que você carrega? Qual é a verdade daquilo que você tem produzido? Talvez você tenha uma startup, talvez você seja um programador, eu não sei qual é a sua atividade hoje, mas aonde está a autenticidade daquilo que você faz? E por que você faz o que você faz? Tudo isso faz com que você se conecte com outras pessoas e automaticamente que você chegue mais perto do seu propósito. Por essa habilidade de ter essa via de mão dupla, de gerar essa empatia, de perceber e se antecipar às necessidades de outras pessoas. Eu tenho viajado muitos países e todos os países que eu chego, eu tenho a casa de alguém para ficar. Se eu não quiser ficar num hotel, eu tenho a casa de alguém para ficar, pela habilidade de se conectar. E aí eu quero dizer que networking é muito mais do que trocar meias palavras, mas é conectar o seu coração. É ser empático, é se importar, é ser de verdade. Estão comigo, gente? Faz sentido para você, Felipe? Bom, vamos lá. Então vamos entender. O networking é além das fronteiras. Então, eu falei da globalização, do networking, e eu quero citar um estudo de caso para vocês. Bom, alguns anos atrás, eu recebi uma família de Portugal, no Rio de Janeiro, e eu dei um treinamento para eles e fiquei acompanhando eles enquanto eles estavam fazendo a adaptação. Ajudamos em toda a adaptação deles no Rio de Janeiro, implantação de negócio, começar a fazer o negócio, começar a faturar, trazer conexão com outros empresários que tivessem áreas afins. E eles conseguiram obter resultado e voltaram a produzir na Europa. E nos últimos meses, eles me convidaram e me conectaram a todo o networking deles em Portugal. Eu estava analisando as métricas, ainda há pouco aqui, dos meus números de acesso nas redes sociais, e eu percebi, e eu pude ver, que logo após o Brasil, Portugal é o país que mais tem acompanhado os meus conteúdos. Isso se deve a essa troca que eu falei. Por isso eu trouxe esse estudo de caso e falei de globalização. Networking tem a ver com ganha-ganha. Tem que ser bom para você, mas tem que ser bom para o outro. Quando você é generoso com o outro, você gera reciprocidade. O que é isso, Ana? Alguns de vocês já devem ter visto, por exemplo, quando a gente vai no supermercado e eles oferecem aquela amostra grátis, sim ou não? Já viram? Para gerar reciprocidade. Porque ele te dá um pouquinho, uma prova daquilo que eles têm como produto. E isso gera em você um compromisso. Ah, se eu for comprar esse produto, eu vou comprar dessa marca, porque eu já provei, porque eles foram gentis, porque eles me serviram, e continua sendo assim. Mas talvez você pense, Ana, eu não vendo um produto, eu não vendo sabão em pó para poder dar um pouquinho, eu não vendo sabonete para dar uma amostra grátis pequena de sabonete, eu vendo o meu serviço. O meu produto é aquilo que eu falo, é aquilo que eu escrevo, é aquilo que eu desenho, é aquilo que eu produzo. Reciprocidade. Quando você consegue se conectar com o outro, quando você consegue se antecipar à necessidade do outro, você vai de forma proativa, entender a necessidade do outro, e se você se antecipar, você vai ter mais resultado. Aliás, aqui dentro da campus, é uma grande oportunidade de conectar e de acessar pessoas. Por exemplo, existem pessoas que estão ao seu lado
que talvez hoje pareçam insignificantes, ainda não lançaram nenhum produto que deu certo, ainda estão aqui somente como campuseiro, mas ainda não tem um produto lançado, ainda não tem grandes números em redes sociais. Mas quando eu falo de reciprocidade, eu falo de dar sem querer nada de forma imediata de volta. Simplesmente ser generoso. Quantos casos de pessoas que chegaram aqui na campus e que foram campuseiro como você e que hoje têm uma carreira de muito sucesso e que fazem parte da equipe da campus hoje também, da curadoria, pessoas que palestram. Existem pessoas que já participaram de mais de 15 Campus Party e hoje estão numa posição que já podem até elevar e indicar outros para a posição de destaque. O que eu quero dizer para você é que o networking não tem a ver com cara. É muito fácil se conectar, talvez, ou desejar se conectar com um grande palestrante. Mas networking de verdade não tem a ver olhar somente para aquelas pessoas que estão numa posição de destaque. Um networking de verdade tem a ver com se importar de verdade e se interessar por aquilo que as pessoas ao seu lado estão fazendo. Isso gera reciprocidade. Quando você se importa com aquilo que o outro está fazendo, Maria, o outro também vai olhar para aquilo que você está fazendo. E ele vai começar a processar, dentro da reciprocidade, o que ele pode fazer para impulsionar o seu resultado, daquilo que você busca. Então, você está entendendo que é muito mais simples do que você imagina? É muito mais fácil do que você imagina. Não é simplesmente, ai, como é que eu faço para chegar naquele grande player? Eu te digo sem medo de errar. Sempre tem alguém que conhece alguém. E sempre tem alguém te acompanhando, que vai falar de você para outro alguém. O fato é, quando é de verdade, todos vão perceber. Agora, quando não é de verdade, você não vai conseguir conectar. E você não vai deixar a sua marca de tal forma das pessoas se lembrarem de quem você é. Das pessoas se lembrarem do seu nome. A networking ou rede de contatos é muito mais do que conhecer pessoas ou empresa. Trata-se de construir uma rede de relacionamento que envolve uma troca de informação. Lá na Campus Party de São Paulo, eu palestrei no palco da Caixa Econômica. E eu conheci uma pessoa que tem uma empresa de tecnologia e eu viajava para Portugal na semana seguinte. E aí, conversando com ela, oi, tudo bem? O que você faz? Ah, eu tenho uma startup de inteligência artificial e tal, automação para grandes empresas e tal. Ah, ok, que legal. E de onde você é? Portugal. Que região de Portugal você é? Eu sou do Porto. Exatamente a região aonde eu ia ficar. Resultado, através dessa pessoa que eu conheci, cumprimentando na campus, eu fui visitar uma das maiores multinacionais lá em Portugal, que é a Sonai, que é um grupo, um aglomerado de empresas do segmento de varejo, e a empresa dessa pessoa presta serviço de inteligência artificial. E eu fui entender como essa brasileira conseguiu fazer a startup dela se destacar e prestar serviço para grandes empresas, fazendo automação com inteligência artificial. Aqui, do seu lado, pode estar sentado ao seu lado a pessoa que vai abrir uma porta para você amanhã, ou que conhece alguém que vai abrir a porta para você. A questão do dilema das redes é que muitas vezes estamos tão inebriados olhando para as telas que não percebemos quem está ao lado ou atrás dela. Então, seja ao vivo, seja de forma simultânea, seja estando ao seu lado ou estando do outro lado da tela, sempre existe alguém. E o network tem a ver com se conectar com essa pessoa,
fazendo com que ela também tenha resultados, com que ela também tenha ganhos. E isso pode mudar a sua história. Faz sentido, gente? Então, olha só, é um processo estratégico que vai além de uma simples conexão, mas gera oportunidades valiosas que podem realmente fazer toda a diferença. Vamos lá, algumas dicas, tá? Primeiro passo, conhecer pessoas influentes. Expandir sua rede de contatos com profissionais que podem abrir portas para novas oportunidades. Sabe qual é a melhor forma de se conectar com alguém influente? Com pessoas que podem abrir portas para você? Humildade. Seja genuíno. Tente aprender algo com alguém. Quando você vê alguém que está ensinando, que está palestrando, alguém que seja alguém influente, se importe e diga para essa pessoa, como é que eu posso aprender isso com você? Uau! Preste atenção num detalhe, seja verdadeiro. Se você for falso, vai soar bajulação e bajulação não conecta. Mas se você for verdadeiro, pega um detalhe, nem que seja, sei lá, enfim, eu reparei, nem que seja um detalhe assim, ó. Eu reparei que você está com um ticket para jantar. Vamos dividir essa janta? Brincadeira. Seja genuíno e tenha humildade. Valorize o que o outro está fazendo. Faça um elogio sincero, pertinente. Tente perguntar como é que ele ou ela fez aquilo, alcançou aquele resultado, alcançou esse objetivo, porque isso faz com que a pessoa olhe de forma diferente e ela queira te ensinar. Automaticamente, isso vai fazer com que ela, de alguma forma, se sinta importante com o seu resultado. E aí, se você consegue com que alguém influente se sinta parte do seu projeto, isso quer dizer que, de alguma forma, essa pessoa vai ter um interesse em contribuir para o seu resultado. Sim ou não, gente? Depois, criar oportunidades de empregos ou parceria em projetos e negócios, permitindo que você se destaque no mercado. Bom, eu vou me manter dentro da reciprocidade. Nem tudo você começa cobrando. Eu trabalho com clientes high ticket, clientes que pagam valores muito altos. Então, eu tenho clientes que investem cerca de R$40 mil por um processo de mentoria. É um ticket alto esse valor. Mas nem tudo começa assim. Talvez você vai precisar fazer alguns trabalhos gratuitos. E está tudo certo. O importante é que você mostre, que você crie habilidade. Porque quanto mais você faz, melhor você fica naquilo que faz. Então não seja mesquinho, seja generoso, seja generosa. Faça o que tem que fazer. Quantas palestras gratuitas eu fiz e surgiram dentro dessas palestras convites para outras palestras. Quantas vezes eu fiquei como voluntária atrás, sabe, dos bastidores, talvez carregando a mala de alguém, talvez vendendo um livro de um escritor. E hoje eu sei como fazer. E isso abre portas. Então, crie oportunidades e seja parceiro. Uma outra coisa em relação à parceria, gente. Na construção de autoridade, muitas vezes você vai precisar somar autoridade com outras pessoas. E esse processo que eu falei no início, de ter essa humildade, vai te ajudar na construção dessa soma de autoridade. Ai, Ana, eu gostaria de aparecer mais nas redes sociais, mas eu tenho poucos seguidores. Nessas conexões podem surgir oportunidades de parcerias. Por exemplo, o meu primeiro livro eu lancei e, dentro de um evento qual eu fui estrategista, eu conheci um dos maiores psicólogos do nosso país. Esse é um homem que, ao entrar numa live no Instagram, conectam-se com ele mais de 2, 3 mil pessoas. E ali, ao me conectar com ele de forma genuína, nós fizemos um podcast e depois ele se tornou o prefaciador do meu primeiro livro.
Isso é soma de autoridade. Isso é parceria. Mas começa com uma relação genuína, com um ato de humildade. Mesmo já sendo palestrante, mesmo já palestrado na FGV, eu me reportei a esse colega como professor. Ô, professor, eu aprendo tanto contigo, mas é de verdade, é genuíno. E isso gerou uma conexão. Existem portas, guardem isso, gente. Existem portas e conexões que o seu dinheiro não é capaz de pagar. Quer dizer, não é só o seu dinheiro, que nenhum dinheiro é capaz de pagar. Existem pessoas que estão numa posição de tamanho destaque que ela não aceita o convite por causa de quem vai pagar o cachê. Mas que ela não diz não para alguém que é amigo, que é íntimo. Eu já produzi muitos eventos e, pasmem, existem muitos eventos que você consegue trazer grandes nomes que não conseguiria simplesmente pagando cachê. Talvez nem conseguiria chegar até a pessoa. Porque é o e-mail de um e atravessa para o outro e tal. Mas um amigo consegue chegar. Então, crie parcerias. E detalhe, você nunca sabe quando a pessoa que está do seu lado vai se tornar alguém que vai ser o seu parceiro. Então, decida ser parceiro hoje. Decida criar essa parceria, essa relação hoje, de verdade. Porque isso vai fazer toda a diferença. Aprender com o mercado. Então, como que a gente pode aprender com o mercado, gente? Se antecipando, acompanhando de perto as tendências, as inovações, os insights, aquilo que você pode aprender com outros que já caminharam à sua frente, de como você pode alavancar a sua empresa, seu negócio, sua startup. Como, por exemplo, a minha área não é uma área de tecnologia propriamente dita, como a inteligência artificial da minha amiga que está lá em Portugal. Mas eu fui entender como foi o insight dela para esse negócio. Como que ela pegou a sacada para criar isso. E hoje, como conselheira de startups, eu posso dar dicas para outras pessoas como elas podem inserir um negócio com renda recorrente e trazendo resultado dentro da área da tecnologia. Então, esteja antenado a esses detalhes. Aprenda com o mercado. Eu sempre falo uma coisa, gente. Eu gostaria de verdade que vocês trouxessem isso para a vida de vocês. É a mentalidade do faixa branca. O que é a mentalidade do faixa branca? O faixa preta, ele já sabe tudo. O faixa branca, ele está sempre aprendendo. Quando você tem uma mentalidade de faixa branca, você pode até já ter se tornado um faixa preta. Mas se a sua mentalidade é de um faixa branca, você vai aprender o tempo todo. E se você aprende o tempo todo, você vai se diferenciar todo o tempo. No mundo globalizado, quem para de crescer ou quem para de aprender já está diminuindo de tamanho. De verdade. Vocês estão aqui imersos durante esses dias e vocês vão sair daqui com a mente borbulhando de novas ideias, de oportunidades, olhando e pensando, uau, é possível. Cara, eu tenho 45 anos e eu me inscrevi para mais uma graduação de biotecnologia lá em Portugal. Porque eu estou olhando para a tendência, eu estou olhando para o mercado, eu estou olhando para o que está acontecendo. Eu estou olhando para aquilo que tem de oportunidade, seja de uma visto de moradia, de residência, seja uma mudança de status mesmo. Então, aprenda com o mercado. Receber orientações e conselhos. Aprenda a ganhar insights de mentores ou de colegas mais experientes de você. Às vezes nós olhamos para algumas pessoas e até achamos, mas o que eu vou aprender com essa pessoa? Se você tiver uma mentalidade de faixa branca, sempre tem algo que você possa aprender. Nem que seja como não agir, não é verdade? Mas sempre tem algo que você possa aprender. Então,
é um estilo mental. Deixa eu compartilhar com vocês uma experiência muito interessante que eu tive nos últimos dias. Bom, alguns anos atrás, eu atuava dentro do ensino médio, e dentro do ensino médio, eu atuava como uma incubadora de negócios. Então, eu incentivava os meus alunos do ensino médio a criarem novos negócios, a aprender técnicas de vendas, aprender técnicas de negociação e tudo mais. Deve ter uns 3 dias atrás, 1h da manhã, um aluno meu do ensino médio, Matheus, me mandou a mensagem e ele falou: Pro, esse telefone ainda é seu? Mandou a mensagem e falei assim: sou eu, respondi para ele. E ele falou para mim: Pro, deu certo, meu trabalho deu tudo certo. Eu falei: que legal, me fala o que está acontecendo. Porque na época do ensino médio, ele estava no 1º ano, e ele já criava, ele pegava e-books dos Estados Unidos, traduzia e vendia isso pela internet. Criava toda uma estratégia, vídeo e tal, e vendia isso. E ele estava treinando, testando, ele já fazia algum dinheiro, mas agora ele acabou de comprar a BMW dele. Ele está assim: Pro, eu estou aqui, eu vou comprar a casa dos sonhos dos meus pais. Pro, eu quero te agradecer porque você fez aquele desafio da venda do Kit Kat. E ali eu me desafiei. O que era a venda do Kit Kat, cara? Eu peguei e dividi a turma em 5 grupos e dei uma quantidade de Kit Kat para cada um deles. E desafiei eles a venderem aqueles chocolates, mas que eles trouxessem argumentos que fizessem as pessoas pagarem mais por aquele chocolate. Foi incrível, porque a turma do Matheus, o grupo do Matheus, era uma coisa de louco, que cada vez ele me pedia mais caixa de chocolate, e ele conseguiu vender a maior quantidade de chocolates e com a maior margem de lucro, porque eles foram utilizando as técnicas que eu dei para eles e eles iam criando ideias para poder fazer com que as pessoas pagassem mais pelo mesmo produto. O mesmo produto que compra em qualquer loja de varejo. O que eu quero dizer para você é que se você souber quem você é e se você usar a técnica certa, as pessoas vão querer comprar de você. E não só isso, não só vão querer comprar de você, mas vão estar dispostas a pagar mais para aquilo que você faz. Mas você precisa acreditar no produto. E aí o Matheus, depois de mais ou menos 3 ou 4 anos que eu não falo com ele, ele me manda essa mensagem contando como a vida dele mudou. Então eu quero dizer para você, eu não quero trazer para você uma linguagem romântica ou dizer para você algo que não é verdadeiro. Eu não quero dizer para você que é algo que vai acontecer no dia seguinte. Pode acontecer, ok? Pode acontecer, mas não é sobre isso. Eu quero dizer para você que tem uma jornada, que existe um caminho. E o que eu estou trazendo para você são insights poderosos que, se você aplicar na sua vida, você vai se diferenciar no mercado e você vai se conectar com outras pessoas. Fortalecer sua posição profissional, sua imagem dentro do seu setor e dentro da sua área de atuação. Isso é extremamente importante, gente. A imagem conecta. Bom, eu estou aqui na campus e eu estou aqui de tênis, com uma roupa confortável, porque esse é o estilo de roupa que conecta com vocês aqui. Talvez se eu estivesse aqui com um blazer, como eu palestrei lá na Fundação Getúlio Vargas, sapato alto, eu ia ficar over junto com vocês. Então, pensar na questão da imagem não tem a ver só com o que você veste, com o que você calça, mas tem a ver também com a sua linguagem, com fazer essa adequação para o ambiente onde você está. Por quê? Porque se você estiver, mesmo que esteja muito bem vestido, muito bem vestida, mas se você estiver inadequado para aquele público que você está falando, para as pessoas com as você quer se conectar, isso vai ser uma barreira, sim ou não? Uma barreira. Porque a pessoa vai olhar e vai falar assim: poxa, sei lá, é inconsciente. O cérebro vai construindo uma imagem pelo conjunto de crenças. Então, aprenda a fortalecer a sua
posição profissional e, através disso, trabalhando a sua imagem e o seu posicionamento. Então, quando você se expor nas redes sociais, pensa, isso é coerente para aquilo que eu falo? Por exemplo, todos os dias eu posto de manhã o meu treino. Eu treino muito, acordo 5h30 da manhã. Eu faço funcional, musculação, caminhada e na última semana, esse eu quero compartilhar com vocês. Na última semana, no último final de semana antes de vir para cá, eu corri pela primeira vez 10 quilômetros. Gente, de verdade, legal. Pode bater palma. Legal, coroa aqui. Ah! Muito bom. Bom, no último ano, eu mudei toda a minha composição corporal, eliminei 17 quilos de gordura e ganhei quase 9 quilos de massa muscular. Pensa onde essa coroa vai parar, gente. Vai virar fisiculturista. Aí, tem uma grande empresária libanesa que a gente está fazendo uma negociação com a empresa dela. É uma empresa de gás. E ela é a maior referência no Brasil dentro dessa área. Ela já gosta muito de mim, eu tenho o WhatsApp direto dela, eu já sentei lá no escritório dela, mas a negociação para o produto de desenvolvimento para a empresa dela ainda está acontecendo. Eu mandei uma mensagem para ela e eu falei, olha, mas a gente mora perto, não tem problema, que a minha agenda também, eu viajei muito, eu sei que a sua agenda também é apertada, que tal a gente se encontrar no final de semana? Ela mora num condomínio a 1 quilômetro do meu. Aí ela virou para mim e falou assim, domingo, a empresa vai patrocinar a corrida, a meia maratona aqui de Alphaville. Você não quer correr? Quero. Claro, eu quero correr. E aí, tinha 2K, 5K, 10K e 21K. Eu nunca tinha corrido. Eu pratico musculação, funcional, pilates, caminhada, mas correr eu nunca tinha corrido. Sabe quanto eu pedi para me inscrever? Eu falei, me inscreve no 10K. Aí ela, 10? Aí eu falei, você já corre? Eu falei, não, nunca corri, mas eu quero um 10K. Gente, corri na mesma categoria dela. Eu saí, tipo assim, sei lá, acho que uns 2 metros na frente. Não, acho que bem mais, na frente dela. Daqui a pouco está ela perto de mim, assim, correndo. E correr. Ana, o importante é não desistir. Se você cansar, diminui o ritmo, só não para. Gente, sinceramente, tinha hora que dava vontade de atravessar para o outro lado assim, tipo, vir com quem já estava voltando, sabe? Nem completar a parte que estava indo. Em 3,5 quilômetros, o meu cérebro já disse para mim assim, você não vai conseguir. Você nunca correu. Semana que vem você vai estar na campus, como é que você vai estar no palco? Você vai ferrar seu joelho, você nunca correu. 3,5 quilômetros. Gente, eu corri os 10K. Pode aplaudir aí. E antes de correr, eu consegui bater um papo e a reunião com a empresária aconteceu ali. O que eu quero dizer para você é que o poder do networking tem a ver com você se desafiar. Tem a ver com você ir além daquilo que o seu cérebro tenta te convencer que você é capaz. Ei, o seu cérebro vai dizer para você que você não é capaz 3 vezes antes do seu potencial máximo. Aliás, de verdade, eu acho que o meu potencial máximo nem era 10K, porque quando acabou a corrida eu não cheguei morta. Eu ainda fiquei de pé na fila esperando para pegar a medalhinha, depois posei para a foto e não estava morrendo, não estava com a língua pendurada. Aliás, eu até coloquei no meu stories. 1 hora depois que eu tinha chegado, eu fiz 1h20 o meu tempo para esse 10K, é um tempo bom. 1 hora depois que eu tinha chegado, eu vi algumas pessoas chegando ainda. E eu fiquei extremamente impactada. Não por eu ter chegado 1 hora antes deles, mas por eles não terem desistido, mesmo que levaram muito mais tempo para chegar. O que eu quero dizer para você, não se compara com quem está à sua frente. Não queira comparar os passos do outro que já está colhendo com você que está semeando. Faça o que tem que fazer.
siga o processo, aprenda com o processo, não tenha medo, não ouça quando a sua mente disser para você que você não é capaz, você está tentando montar um código, você está tentando criar um produto, continua, insista, porque você vai conseguir. Bom, como construir e manter uma rede de contato eficiente? Vamos lá, dicas práticas para construir uma rede de contato sólida online. Você pode utilizar várias ferramentas de automação. Existem ferramentas de automação que você pode utilizar. Você pode abordar pessoas e estabelecer conexões significativas. Esse é um caminho. Então, use estratégias online, mas use estratégias no offline. Porque muitas vezes é no offline que você vai encontrar alguém que tenha dicas valiosas, que tenha ferramentas valiosas que você vai poder utilizar. Mantenha as conexões. É muito importante nutrir relacionamentos profissionais ao longo do tempo. Existem empresas, existem pessoas que você vai se conectar com ela e que você não vai conseguir fechar um contrato imediatamente. Continue nutrindo esse relacionamento, porque em algum momento você vai obter o resultado. Use técnicas para manter o contato de uma forma autêntica e eficaz. Eu mostrei aqui a minha forma autêntica de poder alcançar essa empresária, de chegar mais perto, de gerar conexão. Eu já falei para você, o WhatsApp dela eu já tenho. Ela já me segue no Instagram, ela curte lá o que eu falo. Ela já me indica, ela já manda coraçãozinho. Mas não é sobre isso, é sobre realmente cumprir um propósito, é sobre fazer o que tem que ser feito, é sobre cumprir o que a gente tem para fazer dentro daquela empresa, que eu acredito naquilo que nós vamos fazer ali. Mas você precisa aprender a nutrir relacionamentos. Muitas vezes, para nutrir relacionamentos, você vai precisar se esforçar. Você vai precisar correr mais uma milha. Você vai precisar lidar com orgulho. Ela tem mais de 10 anos do que eu. E ela me passou de boa. Que ela corre há muito tempo. Eu poderia, pelo orgulho, ter parado no meio do caminho, tipo, cara, já era. Vim aqui para poder melhorar minha conexão com ela, ela passou, eu fiquei para trás. Sabe o que conecta de verdade? Quando chegou no final da corrida, e ela estava lá para tirar a foto comigo e dizer, Ana, cara, você conseguiu. Ela viu que era desafiador para mim naquele momento. Ela viu que não é fácil, 10K para quem nunca correu, para quem não é um atleta. Então, essa humildade que eu tive de enfrentar os meus limites fez com que ela pudesse olhar para mim e quando ela pensar em mim como profissional, ela vai pensar numa profissional que talvez não seja a mais rápida, mas é alguém que não vai desistir até que entregue o projeto por completo. Você está entendendo? Então, isso é não se comparar com o outro. Talvez o outro é mais veloz do que você, talvez o outro é mais eloquente, talvez o outro seja mais bonito, mais alto, mais forte, sei lá. Mas o maior desafio, a maior ousadia que você pode oferecer para o mercado é ser você, porque as outras pessoas já existem. Existem inúmeras empresas que estão esperando você se posicionar. Esquece, você não vai vender o seu produto se você não acredita em você. Você não vai vender a sua ideia. Gente, nós estamos nos vendendo o tempo todo. Networking, essa negociação, essa conexão, ela acontece em todas as áreas da sua vida. Quem tem namorado aqui, levanta a mão. Namorado, namorada, quem está em relacionamento amoroso. Precisa se conectar, sim ou não, Maria? Felipe precisa saber se conectar com você. Ele se vendeu para você, você se vendeu para ele olhar e falar, poxa, eu quero a Maria, eu quero o Felipe. É o tempo todo. Quando nós tínhamos a incubadora de negócios lá do ensino médio, eu falava para os meus alunos, e o Matheus é uma das pessoas que aprendeu isso comigo, empreendedorismo é um estilo mental.
Empreendedorismo, empreender, não é algo que você faz, é algo que você é algo que você carrega. Um empreendedor, ele está olhando o tempo todo para todo mundo, para todos os lugares, buscando uma oportunidade de resolver e solucionar um problema. E quanto mais problema você soluciona, mais dinheiro você faz. Quanto maior a sua rede de networking, quanto maior a sua rede de contato, mais oportunidade você vai ter de buscar um problema e de encontrar dentro de você, da sua mente, a capacidade de resolver esse problema. E isso vai te levar ao sucesso. E isso vai te levar ao destaque. E isso vai te levar ao resultado financeiro que você quer. Ferramentas essenciais. Apresentação de ferramentas que te ajudam na gestão desses contatos, como CRM para networking, enfim, existem inúmeras ferramentas. Mas eu não quero me estender falando de ferramentas eletrônicas, porque isso vocês já conhecem. Eu quero me estender falando das ferramentas, das capacidades que estão dentro de você. Que talvez você esteja focando em utilizar ferramentas que estão disponíveis nas máquinas. E isso tudo é muito bom e muito importante. Mas se você não aprender a utilizar as ferramentas que estão dentro de você, as suas skills, se você não aprender a utilizar e desenvolver habilidades, você vai ficar para trás. Muitas empresas, elas estão valorizando muito mais o coeficiente de inteligência emocional e a capacidade relacional de um indivíduo. E nós temos ferramentas, métricas para poder avaliar isso. Muitas empresas se importam muito mais com isso do que com a sua capacidade técnica. Ei, habilidade técnica se treina o tempo todo. Mas habilidades relacionais, se você não estiver decidido a desenvolver, você pode paralisar a sua carreira. Você pode paralisar o seu negócio. Na última palestra que eu falei na campus, eu falei de startup a unicórnio, utilizando a ciência da felicidade, utilizando a inteligência emocional. Existem pessoas que têm ideias incríveis, mas não conseguem ter o resultado, porque não sabem se conectar com pessoas. Não sabem construir relacionamento, não conseguem se vender e, com isso, não vende o seu serviço ou o seu produto. Então, transforme ideias em oportunidades. Conexões são pontes para oportunidades. Existem oportunidades o tempo todo, mas você precisa aprender a transformar suas ideias em oportunidades. A inovação colaborativa quer dizer desenvolver em colaboração com outros projetos. Então, o network ele pode ser a chave para a inovação, conectando o quê? Ideias criativas, recursos. O que fez o meu negócio do Inner Happiness ser algo que é destaque no Brasil, que não tem outra pessoa fazendo como eu faço, que é destaque na Europa, e a gente está levando para a Europa agora. Esse modelo é uma startup. Por que fez diferenciar? Porque eu peguei a ideia do Dr. Nelson, que é o equipamento de tecnologia, não fui eu que criei o equipamento, mas eu peguei o equipamento, eu comprei o equipamento que ele criou e eu trouxe para dentro da minha área de desenvolvimento. Mas eu quero abrir agora para vocês fazerem algumas perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Levanta a mão aí e a gente vai falar um pouquinho de pergunta. Felipe, o Caio vai te dar o microfone, Felipe. Alô, boa noite. Queria saber, assim... Boa noite, Felipe. Como uma pessoa introvertida, né? Como vencer esse empecilho, esse muro, né? Que é a timidez. Legal, boa, Felipe. Muito boa. Então, a timidez, ela pode ter muitos aspectos, tá?
Pode ser que seja o perfil comportamental, como eu falei no início, pessoas que são influentes, dominantes, estáveis, ou pessoas que são analíticas. Você consegue ver isso dentro da metodologia DISC, e aí você vai entender as características de cada perfil ali. Se você tiver um perfil mais analítico e que é muito congruente com pessoas que são voltadas para a área de ciência de dados, porque tem muita matemática, e o analítico tem essa habilidade. Então, pode cruzar muito com muitos de vocês, ok? Estão comigo, gente? Então, isso é uma coisa. Eu não vou dizer para você, Felipe, que você precisa se tornar um orador. Senão, você vai perder a sua capacidade de ser analítico. O analítico, ele tem habilidade com números, dados, fatos. Ele consegue acompanhar ali o detalhe milimétrico na linha. O influente, ele é um bom orador, mas ele se distrai fácil. Então, ele não tem a capacidade analítica que alguém que tem essa habilidade, tem. Então, são habilidades diferentes. O que eu quero dizer para você? Você não precisa se tornar outra pessoa. Você precisa aumentar a sua autoconfiança e decidir flexibilizar. Por quê? Porque quanto mais você comunicar aquilo que você sabe, mais as pessoas vão saber o que você carrega. Agora, a timidez, ela pode ser um processo de insegurança, por exemplo. Aí é uma questão, não é um perfil comportamental, é uma questão de desenvolvimento. Existem pessoas que têm um perfil comunicativo, que é alguém que tem um perfil para ser um orador, mas que tem vergonha, tem medo da crítica. Tudo isso é treinável. Então, não deixa isso ser uma barreira, Felipe. Procure a melhor forma de se comunicar. Talvez seja com as telas, está acabando o nosso tempo, né? Talvez seja atrás das telas, mas carregue a sua mensagem. De alguma forma, carregue a sua mensagem. E outra coisa, gente, quando eu falo de ser colaborativo, talvez em algum momento no seu negócio, se você é um pouco mais introvertido, Felipe, talvez a Maria goste mais de falar. E aí vocês vão ser parceiros dentro desse negócio. Tenha essa humildade de encontrar pessoas que têm habilidade de vendas, técnicas de vendas, que gostem mais de falar. De repente vai ser o seu parceiro de negócio. E isso vai fazer com que você chegue mais longe. Acabou, né? Gente, acabou. Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Eu quero convidar vocês, se vocês tirarem uma foto comigo, podem? Então, vamos juntar aqui para a gente fazer uma foto? Rapidinho, tá?